Todos os irmãos, com a paz do Senhor, graça e paz. Irmãos, estou aqui para fazer um vídeo, né? Fui desafiado aí pelo nosso querido amigo irmão Juliano. Me desafiou, né? Nós somos uma coisa tão válida, né? Eu acho que é uma maneira que Deus colocou da gente estar pregando o Evangelho, e eu não poderia deixar de também contribuir, né? Contribuir aqui com uma palavra, mas eu espero que essa palavra ela possa gerar vida nos nossos irmãos, né? Então, assim, eu preparei, na verdade, três textos, né? Três textos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro texto nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 31, né? Que são três textos que, na verdade, se encaixam, três textos que passam uma grande verdade, uma grande realidade para nós. O primeiro deles eu quero ler com você. A palavra do Senhor, ela nos diz assim, a palavra do Senhor é a verdade, e ela nos diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos aqui uma ordem direta de Jesus, quase que um mandamento de Jesus, né? O primeiro que Jesus nos diz é que nós não devemos nos inquietar, né? Dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que vestiremos. Mas na verdade, essas aqui são três frases simples, mas que refletem algo mais profundo. Isso aqui revela nós mesmos, com que nós nos preocupamos, ou seja, onde está verdadeiramente o nosso coração. E nós sabemos que uma das coisas que o inimigo das nossas almas, o nosso adversário, ele tem lutado contra nós é na questão da subsistência. Ele tem nos colocado sofismas, ele tem colocado prisões nas nossas mentes, para que com isso nós venhamos a nos distanciar da palavra, nos distanciar da igreja e nos distanciar também de Cristo. E aqui eu vejo claramente Jesus dizendo que a nossa ansiedade, a nossa busca desenfreada por coisas materiais, elas podem sim e atrapalham a nossa vida espiritual e até mesmo a nossa entrada no reino. Nós vemos também no livro de Romanos, né, no livro de Romanos, capítulo de número 12, Romanos 12, do versículo 4 ao 8, nós vamos ver também uma segunda palavra, né, fazendo parte dessa primeira que eu acabei de ler com os irmãos, que fica bem claro também isso que a gente quer, isso que eu quero passar nessa mensagem aos irmãos. Diz assim, olha, Romanos 12, capítulo 12, o versículo 4 ao versículo 8, diz assim, ó, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membro um dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade e o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, exerça com alegria. Meus irmãos, diante dessa palavra de Paulo, nós temos uma certeza e uma clareza de algo. Que é o quê? Primeiramente, todos nós fazemos parte de um grande corpo. E como parte de um grande corpo, cada parte do corpo ela é importante, né? Cada parte do corpo ela é importante. E Satanás ele sabe que se ele consegue ferir uma parte desse corpo, o corpo ele fica debilitado. E uma vez que esse corpo ele ficou debilitado, ele não consegue exercer o seu ministério com firmeza, com clareza, e não alcança o seu objetivo. E ele, conseguindo isso, conseguindo ferir o corpo, tocar no corpo, o corpo aqui representado pelo corpo de Cristo, né, o corpo de Cristo, a igreja, ele sabe que todas as vezes que ele toca no corpo, ele debilita o corpo. E esse corpo, ele não consegue mais gerar aquilo para que ele foi chamado. E Satanás tem usado o campo da subsistência para nos afastar de Deus, para manter a nossa mente ocupada com coisas desse mundo, e nos desfocar realmente daquilo para a incumbência que o Senhor nos chamou. Por exemplo, nós vemos isso claramente na experiência de Pedro. Se você abrir sua Bíblia comigo aí, você vai ver lá no Evangelho de João, no capítulo de número 21, e o versículo de número 3, nós vemos que Pedro, ali a Bíblia nos diz que já era a segunda vez que Jesus havia se manifestado, né, aos seus discípulos após a sua ressurreição. E com essa seria a terceira vez. Mas ali nós vemos que Pedro, ele se distancia do Senhor
Então ele quer retornar ao quê? Ele quer retornar a pescar. Talvez Pedro naquele momento, no momento de distanciamento do Senhor, Pedro ele se preocupou com a sua subsistência. Então a Bíblia nos diz que Pedro então ele chega ali próximo, está próximo junto com os discípulos, ele diz, olha, eu vou pescar. Ele diz que ele vai pescar. Mas os discípulos que o acompanham, vendo a situação de Pedro, vendo que Pedro estava voltando a fazer uma prática, né, que era a prática da pescaria, que gerava e que dava sustento a ele, Pedro então influencia os discípulos automaticamente a irem pescar com ele. E a Bíblia diz que Pedro então ele vai pescar, né, e os discípulos o seguem. Mas a Bíblia diz que eles pescaram já a noite toda e ao clarear do dia então eles retornam à praia. E ao retornar à praia ali estava um homem, e este homem era Jesus. E a Bíblia diz então que Jesus pergunta aos seus discípulos, pergunta a Pedro, olha, filhinhos, tens algo para comer, né? E eles dizem ao Senhor que eles que nada eles pegaram, né? Que eles pescaram a noite inteira, apesar de serem pescadores experientes, apesar de terem, quem sabe, o melhor barco, né? Eles pescaram a noite toda e não conseguiram apanhar nada. Então, sob a palavra de Jesus, eles voltam ao mar e jogam sua rede ao lado direito do barco, e aí sim acontece um grande milagre. Tamanha a quantidade de peixe que eles pegam. Mas quando eles, ao pegar esses peixes, quando eles retornam para a praia novamente, eles observam que Jesus está ali na praia, e há brasas, e há peixe, e há pão. Então aí Jesus, né, pega e diz a Pedro, olha, trazei-me aí um desses peixes para que a gente possa aqui acrescentar com eles, para a gente possa comer. E aí a Bíblia diz então que Jesus alimenta todos, mostrando que Jesus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Então, após alimentar os seus discípulos, Jesus então chama Pedro em particular e começa a conversar com Pedro. E é nesse diálogo aqui, nesse diálogo de Jesus com Pedro, é que eu quero tirar uma grande verdade. Uma verdade que pode mudar a nossa realidade, uma verdade que pode transformar a nossa vida. E Jesus então começa a conversar com Pedro e Jesus já começa a primeira pergunta que Jesus faz para Pedro já é uma pergunta que tem a capacidade de mudar a nossa alma, que tem a capacidade de tocar no nosso espírito e haver regeneração. Olha só o que ele diz. Ele diz assim, depois de terem comido, perguntou a Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Meu irmão, mas eu quero te fazer uma pergunta nesse momento. O que amamos mais? Porque a pergunta de Jesus era uma pergunta difícil de ser respondida. E eu quero te fazer essa pergunta, essa mesma pergunta que Jesus fez para Pedro, eu quero fazer para você nesse instante. O que amamos mais? Jesus estava dizendo, olha Pedro, tu me amas mais do que este? Jesus estava tanto se referindo ao barco quanto aos discípulos. O que verdadeiramente Jesus amava mais? O que verdadeiramente Pedro amava mais? Talvez o amor de Pedro estava em seu barco. Talvez o amor de Pedro estava na sua condição de vida, ou talvez nas amizades que ele tinha no meio em que ele vivia. Mas o que Jesus estava dizendo para Pedro era mais ou menos isso. Olha Pedro, eu andei 3 anos e meio da minha vida com você. Eu te instruí pelos caminhos, eu te mostrei grandes verdades relativas ao reino. E você está colocando tudo isso que eu te mostrei, que eu te ensinei fora. Todo o aperfeiçoamento que eu tive com você durante 3 anos e meio, de grandes verdades, de grandes realidades, você está deixando para voltar a pescar. Pedro, eu quero que você entenda uma coisa. Eu não te chamei mais para pescar peixes. Eu te chamei para pescar homens. E é assim, irmãos. Às vezes nós temos o melhor barco. Às vezes nós temos a melhor rede. Às vezes nós temos toda uma estrutura em volta de nós. Mas quem tem os peixes é Jesus. E você deve se ater a essa grande verdade. Você viver, você trabalhar, você necessitar de muitas coisas, de várias coisas, isso aí é válido. Todos nós precisamos dessas coisas. Mas o que Jesus, a verdadeira lição que Jesus queria mostrar para Pedro, olha que Pedro, não importa, Pedro, você pode ter o melhor trabalho, você pode ter todas as ferramentas que você precisa, até mesmo as suas experiências. Mas eu tenho os peixes. Eu sou o dono da sua vida. E se você depender de mim, se você olhar para mim, eu posso suprir todas as suas necessidades. Lembra lá da praia? Você passou a noite inteira pescando. Você estava atrás do socorro humano, você estava atrás das suas próprias forças. Mas eu sou aquele que supre as suas necessidades. Meu irmão,
Jesus, apesar de nós sermos falhos, apesar de nós, muitas das vezes, nos distanciarmos daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor nos chamou, Jesus ele sempre arruma um jeito de nos trazer de volta ao centro, ao foco, que é o caminho de reinar com Ele. E o Senhor, Ele está aqui essa tarde, está aqui esse momento, trazendo essa palavra para você, dizendo para você que você tem que priorizar na sua vida o amor a Ele. Nós temos que tirar tudo aquilo que toma o primeiro lugar de Jesus em nossas vidas. Quem sabe, na experiência que eu acabei de dizer de Pedro aqui, o trabalho de Pedro era algo importante. Enfim, pescar era o que Pedro sabia fazer. A Bíblia diz que ele era um grande pescador. João, o discípulo a quem o Senhor mais amava, que também era pescador e era o que consertava as redes, também estava ali, próximo, né, de Pedro, vivendo as experiências de Pedro. Mas o Senhor, Jesus, Ele não precisa de nossas experiências, o Senhor ele não precisa de nada que nasça na nossa própria vontade, na nossa própria carne. O Senhor ele precisa daquilo que nasce no nosso espírito. Nós temos que viver no espírito e cogitar as coisas de Deus. E se algo na nossa vida tem tomado o lugar de Deus, tem tomado o primeiro lugar de Deus, irmãos, nós temos que fazer essa pergunta para nós mesmos. O que nós amamos mais? Se é o Senhor, sirva o Senhor. Se é o mundo, sirva o mundo. Mas hoje nós estamos diante dessa pergunta. Se nós amamos o Senhor, nós devemos o quê? Apacentar as ovelhas. Ou seja, a visão prática de tudo isso que Jesus falou para Pedro aqui na palavra é o quê? É o cuidado com os irmãos. É apacentar os irmãos. Quem sabe você deve estar se perguntando, mas apacentar não é um dever, um ofício de um pastor? Também é. Mas o que o Senhor estava querendo dizer para Pedro, olha Pedro, a visão prática de me amar, Pedro, é cuidar das ovelhas, é cuidar dos irmãos. E isso é uma coisa, irmãos, que Jesus tem nos levado à prática, a prática do amor. A prática do amor. E se nós amamos irmãos, se nós realmente amamos Jesus, automaticamente nós vamos cuidar desses irmãos. E quando nós cuidamos dos irmãos, a vontade de Deus é feita na terra e o reino de Deus é estabelecido. Então assim, irmãos, para ficar bem gravado, para que os irmãos possam entender, para que os irmãos possam, melhor dizendo, para que essa palavra possa gerar vida em você que está do outro lado, é você entender que a visão prática de amar o Senhor, de priorizar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida é quando nós cuidamos dos irmãos. Se nós cuidamos dos irmãos, nós mostramos que amamos o Senhor. E o diálogo de Jesus é um diálogo feito em 3 etapas. A primeira etapa, a pergunta é, depois de terem comido muito, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. A segunda parte, o Senhor diz assim, tornou a perguntar-lhe segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas essas coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Aqui nos mostra claramente, irmãos, que quando nós amamos o Senhor, a visão prática, eu estou sendo repetitivo para que você possa guardar essa palavra. É o que? É cuidar dos irmãos. Chamados para cuidar dos irmãos. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui levando essa mensagem. Esse é o motivo principal pelo qual algumas pessoas ainda vão trazer novas mensagens. É o que? A visão prática é essa. Cuidar dos irmãos e apacentar as ovelhas. Obrigado. Eu quero agradecer você que dispensou alguns minutos da sua vida para ouvir essa palavra. Quero agradecer ao meu amigo Diácono Juliano, presbítero Everaldo, presbítero César, né, pela honra, pela amizade, né, por ter dado essa oportunidade de nós estarmos levando uma palavra. E que Deus possa nos encher com a própria vida dele. Que o Senhor possa tocar o nosso espírito nesse momento. E que essa palavra ela gere vida. Que ela gere vida para nós e para todos quantos ouvirem ela. Mas antes de terminar, eu também quero lançar um desafio. Eu quero lançar um desafio à minha esposa Angelita, né, para que ela também faça esse vídeo com os irmãos. É a minha cunhada Angélica, né, e o meu irmão Reinaldo. Né, são essas 3 pessoas, a minha esposa Angelita, a irmã Angélica e o meu irmão Reinaldo, Diácono Reinaldo, para que também tragam aí uma palavra de vida aos irmãos. Amém? Sou grato por essa oportunidade e um grande abraço.